Olá pessoal, boa noite a todos. São 8 horas, 20 horas e 1 minuto. Deixa eu apresentar vocês aqui, vocês já viram. Aqui temos o Diego. Diego foi um aluno da nossa formação, hoje trabalha conosco. Aqui temos o Fabrício também aluno da nossa formação. Nós também temos aqui na sala o Eduardo, o Diego e a Fernanda, que estão preparados aí para nos auxiliar. Eu quero que vocês se preparem aí para uma mudança incrível na vida de todos vocês, tá? Eu fiz várias formações de coaching, todas as formações que eu fiz foram muito boas. Só que quando eu entrei no mercado de trabalho, eu acho que o meu drama é o drama de muitos profissionais aí que já se formaram, de não encontrar uma oportunidade no mercado de trabalho. Não tem mercado no Brasil para life coaching. Infelizmente, o trabalhador brasileiro não tem condições de pagar por um programa de coaching, por um processo de coaching. Infelizmente. Então eu gastei uns 5 anos da minha carreira batendo nessa tecla até descobrir que não tinha oportunidade no mercado de trabalho aqui no Brasil. Pode ser que em outros países, sim, de primeiro mundo tenha, mas aqui no Brasil é difícil. A quantidade de profissionais formados para um nicho muito pequeno no mercado. E eu descobri um nicho incrível para atuar como coach. Enfim, um life coaching com um coaching empresarial, o pequeno e médio empreendedor. Esse profissional está precisando de ajuda e nós temos um programa, um processo incrível que tem aí salvado a vida profissional e pessoal desses empresários. Então, uma espécie de life coaching misturado com coaching de negócios, com coaching empresarial, um programa incrível, maravilhoso, delicioso de fazer e que nos dá, inclusive, a oportunidade de receber, né, de cobrar um valor justo pelo trabalho que a gente desenvolve. Só para vocês terem uma ideia, depois vocês vão... eu vou poder mostrar para vocês os contratos que a gente fecha, né? Um contrato aí de uma sessão com 12 sessões, a gente pode estar cobrando de 25 a 30 mil reais. Veja bem, aqui em Florianópolis, uma cidade pequena, nós temos contratos aqui que a gente fecha de 15, 20, 25, 30 mil reais, ok? Você vai ver depois que nós vamos ensinar tudo para vocês. Ensinar como vender, como fazer uma apresentação, como fazer uma palestra. Você vai aprender tudo. A sessão, hoje, por exemplo, vocês vão aprender já a primeira sessão. A nossa formação é muito prática, tá? Eu não quero ficar enrolando vocês, ensinando teorias psicológicas. Isso você vai ter na nossa plataforma online, tá? Mas nas nossas lições aqui ao vivo, nós vamos fazer muita coisa prática, tá? Coisa já para você, já daqui a algumas semanas, começar já a tua primeira sessão com qualquer empresa. Embora não é o que eu quero que você faça já, tá? Eu quero que você primeiro aprenda bastante, ok? Vamos lá. Esse aqui é o projeto do Trello. Aqui são todas as sessões, nós vamos ter, preparem-se, além da primeira plataforma em EAD, do Conquiste.org, além da segunda plataforma em EAD, que vocês vão receber a partir de hoje, nós teremos 12 Hangouts, 12 aulas ao vivo como essa. E aqui estão todas as 12 aulas, todas preparadas. Essas 12 aulas são as 12 aulas que a minha equipe de formandos recebeu, por exemplo, no ano de 2016. Nas reuniões ao vivo que nós tivemos aqui em Florianópolis. 12 aulas que eles tiveram aqui comigo, as 12 aulas presenciais. Vocês terão essas 12 aulas
só que aqui no formato de Hangout, ok? A vantagem é que depois vocês poderão acessar essas aulas gravadas, né? E poderão revisá-las todas as vezes que vocês quiserem. Aqui temos então o nosso programa o nosso planejamento, que você aprende no conquiste.org, os 5 passos, né? Aqui nós temos os 4, alvos, prioridade, planejamento e ação. Nós estamos trabalhando agora a primeira aula, né? Eu tenho aqui o roteiro dessa aula, que eu vou seguir agora. Nós temos aqui depois o roteiro de uma sessão, da primeira sessão de coaching dentro de uma empresa. E depois teremos aqui as tarefas que você terá que desenvolver aí durante a semana e até o nosso próximo Hangout. Ok? Então veja só. Depois, se você ainda não aprendeu a mexer com Trello, lá no conquiste.org, no módulo 4, tem uma aula lá sobre o Trello. Ok? E veja só, essa é uma ferramenta maravilhosa. Eu preparei toda essa aula aqui hoje pelo Trello. Já fiz a minha apresentação. Quero falar aqui sobre o tempo da aula de hoje. Eu gostaria que você se preparasse. Serão aproximadamente 3 horas de videoaula, 3 horas aqui de Hangout. Eu vou pedir para que você aí avise teus familiares, avise aí o pessoal aí na tua casa, que você vai ficar 3 horas comigo hoje, tá? Porque é muito conteúdo e são conteúdos transformadores, ok? Desligue teu celular, desligue, se a TV está ligada, enfim, o que você tiver ligado aí, desligue tudo para que você não perca o foco para a aula de hoje, ok? Vou falar agora um pouquinho sobre o projeto Impulsão Profissional. O nosso desafio é formar profissionais de coaching para salvar empresários que ainda não são empreendedores. Depois você vai entender essa diferença aí de empresário e empreendedor. Eu desenvolvi um programa de coaching empresarial que tem o poder de fazer com que uma empresa bagunçada, com um empresário totalmente desorganizado, que ambos desenvolvam, né, um protótipo de um negócio que funcione como um reloginho suíço. Esse é o nosso grande desafio. O Impulsão Profissional, ele é um projeto também que alia e associa a nossa franquia. Em 2017, nós estamos dando um grande salto profissional, onde nós vamos aí abrir centenas e quem sabe milhares de franquias espalhadas por todo o país, e o nosso avanço, o nosso crescimento só será possível se nós tivermos também centenas de profissionais formados no país, porque o que nós vendemos é conteúdo intelectual. Nós não vendemos aí uma máquina, um produto, nós vendemos um conteúdo que tem transformado vidas. Então eu quero dividir esse conteúdo com vocês, dividir tudo o que eu aprendi e o nosso case, aquilo que que estamos fazendo e tem dado certo, ok? Então o nosso crescimento só será possível se eu tiver a capacidade de transformar você aí que está me ouvindo num profissional incrível. E o pessoal que já tem trabalhado comigo, que eu tenho formado aqui, sabe que eu não meço esforços para que isso aconteça. Então, você terá aqui comigo e com a minha equipe aliados, pessoas que estarão torcendo por você, ok? Então, em 2017, nós queremos abrir várias franquias, centenas ou talvez milhares de franquias aqui no Brasil, e nós temos um projeto para expandir isso pela América Latina. E nós vamos precisar de pessoas aí com ambição suficiente para me ajudar a levar esse conteúdo intelectual transformador para os pequenos e médios empresários. O nosso público-alvo é um público que tem uma dor latente, uma dor que tem os feito sofrer muito. São pessoas que sonharam em montar seu próprio negócio, só que não aprenderam na faculdade como
trabalhar estrategicamente no negócio, eles aprenderam apenas o trabalho técnico, e quando eles abrem um negócio, eles são técnicos. Depois de um tempo, se tornam técnicos insatisfeitos, tristes, mas tocando o negócio. Então nós chegamos para mudar essa realidade deles, para fazê-los voltar a pensar no negócio de uma forma estratégica. Porque o trabalho técnico, quem faz são as pessoas que a gente contrata para fazer o trabalho técnico. E o trabalho estratégico é o trabalho que nos traz grandes resultados, nos traz muito dinheiro. Então esse é o nosso desafio. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, tá? Mas o projeto Impulsão Profissional, basicamente, é o projeto onde eu transformo você num profissional, num coaching extraordinário, e vou te ajudar, te ensinar como montar a tua home base, como você trabalhar aí da tua casa e poder transformar a vida de empresários aí na tua cidade, ok? Teremos vários eventos em Florianópolis, teremos alguns eventos em outras cidades também, como São Paulo, em outros estados, né, como São Paulo, teremos em Curitiba, mas todos os eventos, todas as vezes em que eu estiver ao vivo, em um determinado local, eu estarei enviando convites para vocês, porque eu quero conhecê-los pessoalmente, a todos vocês, ok? A todas as pessoas que estarão no nosso treinamento, que conseguirem ir até o final, não importa onde você estiver, nós nos conheceremos pessoalmente, ok? Especialmente aqui em Florianópolis, eu estarei organizando um evento, que seria o nosso evento de formatura, que eu espero que todos consigam vir, mas os que não conseguirem, nem que eu saia daqui, que pegue um avião e vá até vocês a um determinado local, onde a gente possamos nos conhecer pessoalmente. Então, sobre os eventos ao vivo, nós estávamos até falando aqui, o Diego, o Fabrício, já que estamos ansiosos em conhecer as pessoas num local onde possamos reunir aqui todos vocês, ok? Sobre os próximos hangouts, hoje mesmo nós já vamos definir aqui o nosso próximo encontro. Como eu falei para vocês, nós temos aqui 12 encontros, aliás, serão 13. 13 encontros, tá? 13 aulas ao vivo como essa. Então, hoje mesmo nós já vamos agendar no nosso próximo hangout. A princípio serão de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias nós estaremos ao vivo, tirando as dúvidas, né, e compartilhando com vocês aí as sessões. De 15 em 15 dias vocês vão aprender como fazer as 12 sessões dentro de uma empresa, ok? Vou tirar todas as dúvidas de vocês. Eu não quero ninguém com alguma dúvida. Eu já compartilhei com vocês meu WhatsApp, meu e-mail, o e-mail da minha equipe aqui, tem também o suporte interno, enfim, onde vocês estiverem, ok? Onde vocês estiverem. Depois, daqui a pouco, eu estarei respondendo todas as perguntas, o pessoal aqui, o Fabrício e o Diego estão anotando as dúvidas, e daqui a pouco nós estaremos respondendo todas as dúvidas de vocês, ok? Sobre as certificações e o selo no currículo, vocês vão receber 2 certificações. Uma é uma certificação de Life Coaching, fazendo o Conquiste.org, vocês recebem essa certificação. Prestem atenção, se você já é formado, já fez uma formação de coaching, você não necessariamente precisa fazer o programa Conquiste.org. Se você não fez nenhum programa de coaching até o momento, você precisa fazer o Conquiste.org. Você fará o Conquiste.org e receberá um certificado. Se você já fez formações de coaching e mesmo assim quer fazer o Conquiste.org, você fará e receberá essa certificação, ok? Agora, todos deverão concluir a segunda plataforma, que é a plataforma que vocês vão receber hoje o acesso para tê-la, que é o Empreendedor Home Office. Essa plataforma tem lá todo o conteúdo relacionado às aulas, aos hangouts que você terá aqui. Então, se você assistir todos os hangouts, mais a plataforma do Empreendedor Home Office, e mais o acompanhamento que você terá comigo e a minha equipe, você se tornará num coach extraordinário.
ok? Então essa é a segunda certificação que você vai receber, a certificação de coaching empresarial, ao fazer o empreendedor home office, ok? Concluindo essas duas certificações, aí nós vamos fazer, aí eu vou conversar pessoalmente, uma conversa pessoal, via Skype ou pessoalmente, ao vivo, onde nós vamos sentar numa mesa para a gente tratar de negócios, onde você terá a oportunidade de ser o nosso, um franqueado nosso, ok? Você vai receber também, caso você não queira trabalhar conosco, caso você queira crescer e se desenvolver dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, você pode nos mandar também seu currículo, logo após a formação, e nós vamos colocar o nosso selo no seu currículo, ok? Nós vamos dar aqui uma turbinada no seu currículo e nós vamos colocar o seu selo. Se você vier trabalhar conosco, você terá uma página, um site para você estará também dentro do nosso site, será um dos nossos coaches credenciados, e você também pode ser um dos nossos palestrantes, porque esse treinamento também vai ensinar para você técnicas para você se tornar um palestrante, ok? Então são as certificações que a gente vai dar aqui para você. Sobre o Coach Assessment, vocês vão receber, não vai ser nesse momento, ok? Que você vai receber. Então lá talvez no quarto ou quinto hangout, nós vamos liberar o Coach Assessment, porque antes de você se tornar um coach nosso, ou você ser dono de uma franquia, eu vou querer ver o teu assessment, o resultado do teu assessment, mas eu quero ver depois, tá? Depois você vai entender um pouco mais sobre o teu assessment. Vamos ao próximo tema aqui, como participar do Projeto Impulsão. Bom, se você está nos ouvindo agora, assistindo essa aula e não entrou dentro do projeto, você pode acessar a nossa página e lá fazer a sua inscrição, preencher um cadastro e nós vamos analisar o teu cadastro, ok? Eu agora vou mostrar para você como é que a gente faz uma apresentação do nosso negócio aos nossos clientes. Vai ser um resumo de como nós apresentamos o programa a um lead ou a um prospecto. Então vamos lá, eu quero mostrar para você como é que a gente faz uma venda, como é que a gente faz uma apresentação. Eu só vou fazer um breve resumo. Você vai ter aqui, durante esse treinamento, uma aula completa de venda, de como vender, como que nós vendemos o nosso programa para o nosso nicho, para o nosso mercado, tá? A gente nós temos uma estratégia de venda muito bacana, tá? Você pode fazer uma palestra em um evento e nessa palestra você faz um pitch de vendas, ou você pode apresentar individualmente a um cliente, certo? Por exemplo, numa palestra, eu palestro um conteúdo que eu vou compartilhar com você agora, né, uma breve apresentação aos nossos clientes, e no final da palestra, a gente dá um diagnóstico gratuito a cada cliente. Eles recebem esse diagnóstico, que eles podem responder numa folha, ali mesmo, ou a gente manda um aplicativo por e-mail ou pelo WhatsApp. Eles podem responder no celular deles. Esse diagnóstico é uma série de perguntas que falam sobre as dores que eles têm, as dores do negócio deles. À medida que eles vão respondendo essas perguntas, eles vão sentindo essa dor. E depois a gente nós oferecemos a eles uma sessão de coaching gratuita, onde nós vamos falar sobre as soluções dessas dores. Nessa sessão de coaching gratuita, nós fechamos a venda, ok? Eu quero mostrar para você agora, então, essa apresentação. Ó. Risquei aqui como fazer uma apresentação, agora eu vou lá para para o PowerPoint, onde eu vou mostrar para você agora como fazer essa apresentação. Vou abrir um parênteses aqui. A crise, por mais incrível que possa parecer, é maravilhosa para nós.
Fabrício, atende ali. A crise é maravilhosa para nós. Quanto mais crise, melhor. É por incrível que pareça. Porque a crise está fazendo com que pequenos e médios empresários que estavam numa zona de conforto corram para pedir ajuda. E quando nós mostramos a eles que nós temos a solução, vocês não têm noção, meus amigos. Teve um empresário que estava com 800 mil reais em dívidas e ele me ofereceu o carro dele, que valia 30 mil reais, em troca do programa do processo da empresa dele. Para um cara, um empresário que deve 1 milhão de reais, 25 mil não é nada. Talvez é a única saída para ele. Então é incrível como a crise faz com que as pessoas comecem a acreditar em soluções para a vida delas. Vamos lá. Aqui esse título, Como Ganhar Mais e Trabalhar Menos em Sua Empresa. Talvez o sonho que todos querem, né? Ganhar mais, trabalhar menos. Esse é o sonho que levou uma pessoa a pedir as contas do seu trabalho, a fazer um empréstimo no banco e abrir o seu negócio. O sonho de ser dono do seu próprio negócio, de ganhar mais e trabalhar menos do que ele trabalhava. Ok? Segundo o Sebrae, 48% das empresas brasileiras fecham as portas depois de 3 anos. Esse é um dado assustador e alarmante. Mas por que essas empresas estão fechando? Quando a gente faz essa pergunta, é uma pergunta que talvez esse empresário que deve estar passando, tem medo de fazer parte dessa estatística, que gostaria de responder. Quando nós respondemos a essa pergunta, preste atenção, eu começo a me posicionar como uma autoridade para esse empresário, ok? Eu começo a responder, porque os empresários não sabem como aumentar a lucratividade dos seus negócios. Eles não sabem, montaram os seus negócios. Aliás, aquele que pelo menos ainda sabe o lucro que o negócio dá, a maioria dos empresários, 90% deles, nem sabe qual o lucro que dá. Quanto mais aumentar a lucratividade em seu negócio. Outra justificativa, né? Outro dado do porquê as empresas estão fechando. Porque os empresários não sabem como aumentar suas vendas. Chega num período de crise como esse agora, eles ficam apavorados. Por quê? Porque eles não têm um plano de vendas, eles não têm um plano de marketing. E nós ensinamos, você vai aprender durante esse treinamento de coach, como ensinar isso às pessoas. Porque a rotatividade de funcionários nas empresas é muito grande. Talvez ela venha a diminuir agora com a crise, com o desemprego. Mas ela é ainda muito grande. As pessoas não param nos empregos. E essa é uma dor para os empresários. Porque as coisas só funcionam em algumas empresas quando o dono está presente. Essa dor é muito grande. Tá? O empresário, ele não consegue tirar férias, ele não consegue tirar uma folga com a família, porque a empresa só funciona quando ele está presente. Você já ouviu alguém falar isso? As coisas só funcionam quando eu estou aqui. Quando eu saio, as coisas não funcionam. As empresas estão fechando porque muitos empresários ficam na mão de funcionários antigos e teimosos. O empresário não pode inovar, não pode fazer mudanças. Se um funcionário é antigo, ou seja, se não há rotatividade, ele vai ser teimoso. Se há rotatividade, o problema é outro, né? Porque não há padrão. Outro problema, porque a maioria dos pequenos empresários não consegue imprimir um padrão nos produtos e serviços que oferecem. Então, se há rotatividade, não tem padrão. Se o funcionário está na empresa, então não há rotatividade, mas se ele é teimoso, também não vai ter padrão, vai fazer as coisas do jeito dele. Você já ouviu ou já falou isso numa padaria? Quando você vai comprar um pão, o pão é diferente, a pergunta das pessoas é, mudou o padeiro? Não tem padrão. Talvez tenha mudado o padeiro, mas talvez o funcionário antigo e teimoso quer fazer as coisas do jeito dele. Porque os empresários não possuem controle dos seus estoques, essas empresas são todas bagunçadas, porque o financeiro, na maioria dessas empresas, é uma bagunça total, eles não sabem qual é o lucro que a empresa dá, eles não sabem qual é o CMV, não conhecem um ponto de equilíbrio nas empresas, não sabem, não tem retiradas, enfim.
É um caos total, não fazem balancetes, enfim, eles não sabem o que o negócio dá de rentabilidade, né? Porque os funcionários não vestem a camisa da empresa como vestem a de um clube. Isso aqui é incrível. Isso é incrível. Depois você vai entender por que nós vestimos, por que nós torcemos por um time de futebol e não torcemos pela empresa que nós trabalhamos. Porque muitas empresas são familiares, isso tem acabado com as empresas. Tá? Não há profissionalismo, há só uma empresa familiar, onde o pai pensa de um jeito, a esposa pensa de um outro, o filho pensa de um jeito, e o pior é que o funcionário ele percebe isso. As empresas estão fechando porque muitos empresários não conseguem dormir tranquilamente por conta dos incêndios que eles precisam apagar diariamente. Coitado do empresário, não consegue dormir porque ele sabe que amanhã tem uma folha de pagamento, ele sabe que amanhã tem um problema sério para resolver e ele não pode nem viajar, nem tirar suas férias porque ele sabe que tem problemas. E tem aqueles que ainda conseguem tirar férias, mas nem conseguem usufruir as férias tranquilamente porque estão preocupados em como devem estar andando o seu negócio. As empresas estão fechando porque muitos empresários não conseguem ter um tempo de qualidade com suas famílias, não conseguem tirar férias. Essas pessoas estão frustradas, estão desanimadas, estão cansadas, exaustas, estão muito preocupadas com o futuro delas. Como vai ser a aposentadoria de um camarada desse que não consegue se ausentar da empresa? As empresas estão fechando porque ninguém fala a mesma língua dentro de um negócio. Então, o dono pensa de um jeito, os funcionários pensam de um outro, a esposa pensa de outro jeito, todo mundo pensa de um jeito. Você já ouviu falar na história da Torre de Babel? A Torre de Babel é a primeira empresa que nós encontramos um relato na Bíblia falando de uma empresa. Um cara chamado Nimrod teve a ideia de construir uma torre que pudesse chegar até o céu. A missão dele, o objetivo dessa empresa era subir tão alto que pudessem falar com Deus. E ele conseguiu, como um grande líder, conseguiu fazer a cabeça de uma comunidade de centenas de pessoas. Essas pessoas motivaram outras pessoas e começaram um projeto. É impressionante que numa época em que não havia estrutura para isso, né, eles conseguiram lá montar um projeto, descobriram um pinche, inventaram um tijolo e começaram a construir essa torre. O engraçado é que a Bíblia diz que num determinado momento Deus olha para baixo e fala: esse povo pirou de vez. Vamos descer e confundir a linguagem deles. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. Se eles continuarem com a mesma visão, falando a mesma língua, eles vão concluir o que eles querem. Então o que Deus faz? Confunde a linguagem deles, de modo que eles não conseguem mais se entender. E aí nós vemos a primeira falência na Bíblia de uma empresa. A Torre de Babel vem a falir. As pessoas não se entendem mais, o que eles fazem? Começam a sair, pedir suas contas, e cada um vai para um lado, vai para o outro. Quando eu falo isso para os empresários, a gente olha no olho deles, a gente vê o desespero. Ou seja, se na tua empresa ninguém fala a mesma língua, cada um fala de um jeito, a tua empresa tende a falir. E não só são as empresas que estão assim, né? As famílias também. Hoje ninguém mais come na volta de uma mesa, né? Hoje em dia as pessoas estão cada um nas suas mesas aí, cada um na frente do seu computador, né? Cada um seguindo a sua própria vida, e dentro das empresas também. Outra coisa aqui, as empresas estão fechando porque os empresários não avaliam a satisfação do seu cliente. Uma empresa existe para satisfazer cada vez mais o consumidor. Preste atenção, se eu vou até um negócio, esse negócio não dá o que eu quero, eu vou até outro. Se você não avaliar a minha satisfação, você está fadado ao fracasso. As empresas estão fechando porque elas não possuem um mapa estratégico. Qual é a missão delas? Qual é a visão de futuro delas? Quais são os seus valores?
as empresas estão fechando por conta disso. Porque os empresários não investem em conhecimento. Os empresários acham que basta apenas abrir um negócio e não entendem do negócio, não conhecem, não investem em treinamentos. E quando a gente fala isso, aliás, esse slide está aqui justamente por quê? Porque nós somos o conhecimento que eles precisam investir. Aqui é apenas um gatilho mental que a gente larga nesse exato momento. Sua empresa está desse jeito porque você não conhece, você não investe em conhecimento. Tá? Não existe, presta atenção aqui, meus coaches, não existe no Brasil faculdade que ensina empreendedorismo. Não existe. Um dos programas de grande audiência no Brasil é o MasterChef. Se você, a maioria das pessoas que vão para o MasterChef, o desejo delas é montar um restaurante quando terminar o MasterChef. Mas o MasterChef ensina o que a essas pessoas? Ensina a fazer comida. Eles não aprendem no MasterChef a serem empreendedores. Eles aprendem a fazer comida. Mas fazer comida é o trabalho técnico, operacional. Precisam investir em conhecimento, em estratégias. Um outro slide que nós temos aqui diz que essas empresas estão fechando porque os empresários vivem pedindo dinheiro aos bancos. Quando passam num momento de apuro, passam por um apuro, o socorro deles está no banco e não no conhecimento. Porque as empresas estão fechando porque antigos e novos funcionários não são treinados. Então, se eu não tenho conhecimento, se eu não invisto em conhecimento, eu não tenho conhecimento para compartilhar com meus empresários. Porque também a seleção e contratação dos funcionários é feita de forma amadora. Os empresários, talvez você já foi contratado assim. E se você tem uma pequena e média empresa, você vai se reconhecer com o que eu estou falando agora. As pessoas contratam um funcionário e jogam ele dentro de uma empresa. E chamam lá o João ou o Zezinho. Zezinho, vem cá. Esse é o novo funcionário, ensina para ele aí tudo que você sabe. Esse funcionário talvez está desmotivado, está chateado com a empresa e lá vai ele ensinar o novo funcionário. Um caos completo. As empresas, por fim, estão fechando, porque o empreendedorismo no Brasil é um mito. Preste atenção, futuro coach aqui da Line Coach. O empreendedorismo no Brasil, aliás, no mundo, é um mito. Não existe empreendedor, existe apenas empresário. Quem diz isso é Michael Gerber, autor do livro O Mito do Empreendedor. Um livro que você é leitura obrigatória sua. Michael Gerber diz que existem 3 personalidades na vida de todas as pessoas, inclusive de você, na minha. 3 personalidades que em determinado momento de nossas vidas assumem o nosso controle. Quando eu falo isso para o empresário, ele se vê nisso de uma forma incrível. Veja só, em algum momento de nossas vidas, a personalidade de um empreendedor vai invadir e tomar conta da nossa vida. O Michael Gerber diz que a gente tem um surto de empreendedor. Nós não somos empreendedores. Nós temos um surto em algum momento na nossa vida de empreendedorismo. Ou seja, nós somos empreendedores por algum pequeno tempo. Pode ser que você tenha dado um surto de empreendedorismo quando você estava trabalhando lá na sua empresa e o teu patrão te deu uma bronca e você não gostou. Ou você discutiu com algum colega de trabalho, ou você discutiu com a tua esposa que anda reclamando, insatisfeita com a tua carreira, enfim. Um surto que te deu e a partir daquele momento você começou a pensar em abrir o seu próprio negócio. E a partir daquele momento, quem assume o controle na tua vida é o empreendedor que estava aí dentro de você. E você, a partir daquele dia, não pense em mais nenhuma outra coisa, a não ser abrir o seu próprio negócio. E você, imbuído de uma coragem que somente os empreendedores têm, pede as contas, faz um acerto na tua empresa, vai até um banco, faz um empréstimo e monta a sua empresa. Suponhamos que você é um chefe de cozinha formado, que estava lá trabalhando dentro de uma cozinha e de repente
você teve esse surto de empreendedorismo e agora você é um chefe de cozinha que quer ter o seu próprio restaurante. E você vai lá e abre o teu restaurante. E abre um belo de um restaurante. Você monta lá com dinheiro, monta o seu restaurante. E no dia seguinte, na inauguração do teu restaurante, você, empreendedor por um momento, estará atuando em que área da tua empresa, do teu restaurante? Na cozinha. Você é o chefe de cozinha, preparando a tua própria comida, com os teus segredos, com as tuas receitas que são os teus segredos. E você abre o restaurante dá um grande movimento, é um sucesso. E você está lá, feliz, imaginando como vai ser o futuro do teu restaurante. Até que um dia, alguma coisa acontece. Você vai fazer um pedido e o fornecedor diz que não pode entregar esse pedido, porque você está com um boleto atrasado. O gerente do banco te liga dizendo que o cheque especial estourou. Um dos teus funcionários te avisa que a menina do caixa não veio, que um garçom faltou. O teu contador avisa que estão faltando documentos, enfim. Você está ali na cozinha fazendo a comida e ainda tem que preparar uma série, administrar a tua empresa. Nessa hora, sabe aquele empreendedor que estava dentro de você? Ele vai embora, ele vaza da tua vida. E quem tem que assumir no momento agora é um administrador. Só que o administrador que não foi preparado para ser administrador desse negócio. Então, você tenta administrar. Você vai lá, conversa com o advogado, vai no banco, você liga, pega o telefone, chama um novo garçom, contrata um novo funcionário e as coisas começam a se complicar e você descobre que você odeia, como um chefe de cozinha, odeia administrar teu negócio. Odeia ter que encarar o teu gerente no banco, odeia ter que fazer as reuniões com o teu contador, odeia ter que treinar pessoas, odeia ter que fazer contas, conferir o caixa. Você odeia administrar um negócio. Sabe por quê? Porque, na realidade, você é um chefe de cozinha. Você é um técnico, um operário. Foi isso que você aprendeu na faculdade, ser um técnico. Você faz muito bem, você ama cozinhar, mas você tem que administrar o negócio. Então, o que você é na realidade, você é agora um escravo do teu próprio negócio. Tem pessoas, olha só meus coaches, tem empresários que chegam a sentir saudade da época em que eram funcionários, tinham sua carteira assinada, tinham férias, tinham folgas, e agora eles não têm. Eles tinham saudade porque do sono tranquilo que eles tinham, mesmo que as vendas caíssem, mesmo que uma crise chegasse, eles sabiam que o salário deles era obrigado a estar ali, ser pago até o 5º dia útil do mês. Agora, como dono do próprio negócio, eles não sabem se o salário deles, se a retirada deles vai poder ser feita nesse mês. Então, enfim, a maioria, esse nosso público-alvo agora é uma pessoa com todas essas dores que eu te falei e está precisando de socorro urgente. Ele precisa ser salvo de um monstro que ele criou. Ele agora é escravo do seu próprio negócio. Essas são algumas das razões pelas quais as empresas fecham no Brasil. Quando a gente fala isso, esse conteúdo que eu passei para você agora é ouro, é tesouro. Quando eu falo isso para o empresário, só faltam eles ficar de joelhos para nós. É incrível. Como é que eles devem fazer então? O que essa pessoa deve fazer? Eu estou compartilhando para você aqui alguns conteúdos que você vai aprender, tá, ao longo do nosso treinamento. Primeiro, esse empresário precisa entender que toda empresa passa por 3 fases. A fase da infância, é fácil de reconhecer um negócio na infância, né? Um proprietário e um negócio é uma coisa só. Se você tirar o proprietário de um negócio na infância, não haverá mais negócio. O negócio morre. O negócio vai desaparecer. Por quê? Porque, como qualquer infância, há uma dependência um do outro. O problema é que a maioria dos pequenos e médios empresários que você vai encontrar aí estão na infância há muitos anos. E uma infância
durante muitos anos não é saudável. Precisa haver um crescimento. A gente sabe, uma empresa que está numa infância, geralmente o nome do dono e o negócio é uma coisa só. Por exemplo, barbearia do Onofre. O negócio na infância. Tira o Onofre da barbearia. O cliente vai lá cortar o cabelo. Cadê o Onofre? Não, o Onofre não está. Pronto. Se o Onofre não está, eu não quero cortar o meu cabelo. Porque eu só quero quando o Onofre está presente. O açougue do Vardo. A esposa manda o marido comprar 1 quilo de bife. O marido volta com o bife e ela pergunta, o Vardo que cortou esse bife? Não, o Vardo não está. Ih, já não quero mais. O restaurante do João. Quando você vai comer no restaurante do João e você não vê o João, as coisas não funcionam. E o João sabe disso. Essa é uma característica de um negócio cujo dono e o proprietário, os dois estão na infância. A infância termina quando o proprietário percebe, olha que coisa incrível, que o negócio não pode continuar a ser tocado do jeito que está. Para que ele sobreviva, ele terá que mudar. Mas preste atenção, ele está na infância e uma criança não consegue sozinha resolver os problemas. Ele precisa mudar. É aí, olha só que coisa incrível. Preste atenção no que eu vou te falar agora. É aí que nós entramos. A fase mais importante na vida de qualquer negócio e também de qualquer pessoa. A adolescência. A adolescência começa no momento da vida de sua empresa, na qual você decide contratar a ajuda. Eu vou repetir aqui para vocês, tá? A adolescência começa no momento da vida de qualquer pequeno e médio empresário, quando ele decide contratar a ajuda, quando ele reconhece, eu estou na infância e, por favor, me ajudem. E aí nós entramos. É aí você, coaching, vai entrar para levar a ele todo um conhecimento. Você vai levar a ele todo um conhecimento, tá? E depois disso vem a próxima fase do negócio, que é a maturidade. A fase da infância leva muitos anos, porque ele esteve sozinho o tempo todo. A fase da adolescência, no nosso projeto, leva 3 meses. Nós caminhamos 3 meses com o empresário. São 12 sessões. A adolescência dura pouco tempo, e ela deve durar pouco tempo, porque é na fase da adolescência que ele recebe ajuda. Até que nós levamos ele à maturidade. É a terceira fase do crescimento de uma empresa, e ela é exemplificada pelas melhores empresas do mundo, como a Disney, como o McDonald's. São empresas maduras, empresas que conseguem agora, cujos donos não estão mais lá dentro. Os donos estão fora dessas empresas, tocando elas. Uma empresa madura sabe o que teve de fazer para estar onde está e o que deve fazer para chegar onde quer. A empresa é isso aqui, meus amigos, meus coaches, que nós vamos levar a esses empresários. Chegar à maturidade dos seus negócios. E também a maturidade da sua carreira, da carreira de cada um deles. Ao ponto de saberem o que devem fazer para chegar onde querem e o que tiveram de fazer para chegar onde eles estão. É isso que nós vamos ajudá-los. O que eles têm que fazer? Eles precisam trazer de volta aquela personalidade empreendedora. Aquela personalidade que um dia fez eles terem coragem de empreender. E esse é o nosso desafio. Através das técnicas que você vai aprender, você vai trazer de volta aquele empreendedor. E é o empreendedor, não somos nós, é o empreendedor que tem dentro dele, que vai salvar o negócio dele. Ok? Eu sempre mostro aqui esse organograma. Quem é que toma as decisões mais importantes nesse organograma? O cara que está lá em cima, o diretor. Quem tem os maiores salários? O cara que está lá em cima. Quem tem menos horas trabalhadas? O cara que está lá em cima. E onde deve estar o dono da empresa? Lá em cima. O problema é que a maioria dos donos de empresas estão lá embaixo. São técnicos. E quem toca essa empresa? Ninguém. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com que esse empresário que está aqui embaixo
suba e comande a sua empresa aqui, ó. E você, coach, estará aqui do lado dele. E ele vai ter uma visão totalmente diferente do negócio dele, ok? Eu também ensino aqui as 4 colunas que sustentam uma empresa saudável, tá? Você vai aprender. Preste atenção, nós teremos aqui umas 2 aulas só para falar sobre isso, ok? Eu vou trazer aqui o nosso gerente comercial. O nosso gerente comercial vai te dar uma palestra, um treinamento. Você vai ser treinado e você vai treinar vendedores para você também no futuro. Existem 4 colunas que sustentam uma empresa. A primeira é a apresentação. Isso serve não só para empresas, para qualquer profissional, tá? A apresentação da empresa. Quando você entra num restaurante, quando você entra em qualquer empresa, qual é a primeira coisa que você olha? A apresentação, certo? Você vê as coisas. Essa imagem aqui, por exemplo, você confiaria numa loja com uma vitrine dessa forma, poluída, desorganizada? O que você diria de um dono de uma empresa como essa aqui? Ou de um restaurante como esse? Você teria coragem de entrar num restaurante com uma fachada dessa? Você teria coragem de contratar um coach assim? Ou um advogado? Ou um empresário? Você teria coragem? Não teria coragem, tá? Porque essa é a apresentação que as pessoas fazem. Depois vai lá ver o que ela quer. Essa é a apresentação que eles fazem, ok? Preste atenção. Se o empresário não cuidar da apresentação do seu negócio, a apresentação, uma primeira imagem é que fica, ok? Isso aqui nós ensinamos dentro do nosso programa para o empresário. A segunda coluna que sustenta o negócio é o campeonato. Lembra que eu falei para você que os funcionários deveriam vestir a camisa de uma empresa como vestem a de um clube? Olha só. Todo final do mês termina um jogo para cada empresário. Os impostos chegam, as contas chegam, é conta de luz, de água, é o aluguel, são os impostos, a folha de pagamento. Acabou o jogo. Existe um jogo que está acontecendo todo mês na vida dos empresários. Só que eles não têm noção. É como se colocasse um time para jogar um campeonato e não soubessem que está valendo pontos esse jogo. E o pior, nem o time deles tem noção do jogo que estão jogando. E, por falar em jogo, é por isso que o futebol é algo incrível e tão apaixonante aqui para todos os brasileiros. Não só os brasileiros, no mundo inteiro. Porque existe um campeonato, um jogo. Nós nos empolgamos com o jogo. Aliás, nós adoramos um jogo. E se os empresários soubessem, conseguissem transformar a empresa deles e mostrar para os funcionários e para eles também que existe um campeonato que deve ser jogado. Nós precisamos de um campeonato. Não só o empresário, tá? Você também. Você precisa de um jogo para jogar. As pessoas estão acordando todos os dias sem saber para onde estão indo. Nós precisamos de metas, de conquistas. Tem gente que o único jogo que ela tem na vida dela é o jogo do time dela. As pessoas precisam de um jogo. Se os empresários descobrirem isso e transformarem a empresa deles em um time e criarem jogos, campeonatos para os funcionários jogarem, esse é o pulo do gato. E nós vamos ensinar eles a fazerem isso. Quando eu falo isso para um empresário, eles ficam loucos para saber como fazer isso. Então, essa é a segunda coluna, ok? Olha só, eu tenho um áudiozinho aqui que eu sempre passo, e vou passar para você agora. A torcida do Flamengo gritando. Uma vez Flamengo até morrer. Milhares de pessoas gritando amor ao clube. O que o Flamengo dá a essas pessoas? Quanto que o salário do Flamengo paga para essas pessoas? O Flamengo não paga nada. Essas pessoas estão ali só por causa de um jogo. Só porque está valendo um troféu. E um troféu que nem eles vão poder levantar. Quem levanta são os jogadores. Fazem isso e pagam para isso. E as empresas fazem o contrário. As empresas pagam o salário dos funcionários. Só que não dão a eles
o mais importante, um jogo para jogar. A terceira coluna que sustenta uma empresa são os processos. Tá? Nós vamos ensinar os empresários a como transformar, criar processos dentro de uma empresa. POPs, procedimentos operacionais padronizados. Como transformar a empresa dele num sistema que funcione sem a presença dele, em um reloginho suíço. Quando nós falamos isso para os empresários, para um empresário que tem uma empresa bagunçada, nós estamos falando em uma solução para talvez o maior dos problemas que ele tem. Uma empresa sem processos, sem padrão, bagunçada, por isso que depende dele. A coluna do financeiro é talvez uma das... todas elas são importantes, mas essa é talvez o calcanhar de Aquiles de qualquer empresário aí. Tá? Se você, preste atenção, estivesse entrando dentro de um avião e percebesse que o piloto, ao entrar no cockpit do avião e ver os manômetros desse avião, e o piloto falasse, meu Deus, não conheço metade desses manômetros aqui, desses computadores. Aí ele faria um sinal da cruz e falaria, seja o que Deus quiser. Você continuaria dentro desse avião? Mas de maneira alguma, né? Quando eu mostro esse slide, eu falo para o nosso cliente. É assim que muitos empresários estão tocando seus negócios. Seus negócios é um verdadeiro Boeing. É um avião, um jumbo, que eles estão pilotando, só que esse avião está indo de encontro a uma grande montanha. O piloto é um empresário, é um piloto do avião dele, e quando ele descobrir que a empresa vai bater nessa montanha, ele vai tentar dar a volta, não dá mais tempo. Talvez o avião está sem combustível. E é assim que muitas pessoas estão dirigindo suas empresas. Como se dirige uma bicicleta? Quando você anda com a bicicleta, você precisa de manômetros? Você precisa de computadores de bordo? Você não precisa disso. Você só precisa do teu suor, da tua força. E os empresários, olha, prestem atenção, os nossos futuros coaches estão tocando os seus negócios apenas com a sua própria força, com o seu próprio suor, e eles estão cansados. E eles precisam olhar os manômetros dos seus negócios, e eles não estão conseguindo fazer isso. Por isso eles precisam de ajuda, precisam do nosso socorro. Você não consegue dirigir seu carro 20 km sem olhar como está a tua velocidade, ou se tem gasolina ou não. Imagine uma empresa. Quando eu falo isso, eles se apavoram, eles ficam apavorados. Esse aqui é o manômetro do teu negócio, pelo menos olhar algumas planilhas. Você precisa ter indicadores para o seu negócio. Bom, depois eu vou passar para você mais algumas informações, ok? Sobre o que a gente precisa passar para os nossos clientes. Mas antes, eu acho importante eu falar sobre o processo de desenvolvimento de uma empresa. Como é que se desenvolve um negócio? Esse é um conteúdo que você precisa ter. Existem 3 processos, 3 etapas. A primeira delas é a inovação. Todo negócio precisa inovar. Empresa que não inova, ela vai morrer. Preste atenção, meu coach. A empresa que não inovar, ela morre. E isso não é só a empresa, tá? É qualquer profissional, é você, sou eu. Se nós não inovarmos, a nossa carreira vai desabar. Nós precisamos inovar. A MTV era uma potência na década de 80. O YouTube é o que deveria ser a MTV. Eles não inovaram. A Kodak era também na década de 80 uma potência. Ignoraram a explosão digital e agora estão investindo fortunas para tentar ser o que eram na década de 80. Não inovaram. Nós precisamos inovar. E inovação é diferente de criatividade, tá? Para criar, nós precisamos gastar dinheiro. Para inovar, nós não precisamos gastar dinheiro. A inovação é gratuita. Mas nós precisamos apenas estudar. Precisamos de informações. E quando você inova, vem a segunda parte do desenvolvimento de uma empresa, que nós aqui na Line Coach chamamos de quantificação.
Todo empresário que inovar precisa quantificar. Quantificar é dizer se essa inovação valeu a pena, se ela funciona, se essa inovação pode continuar sendo colocada em prática. E depois de quantificado, uma vez que a quantificação diz que a inovação foi boa, nós vamos para a orquestração. Orquestrar é fazer essa inovação virar padrão. Ou seja, a partir de agora, todas as pessoas dentro da empresa vão fazer e fazer igual. Orquestração é o que fazem as empresas maduras, é o que faz o McDonald's, é o que faz Burger King, é o que faz a Disney. Uma vez inovaram, quantificaram e depois orquestraram. Dê sempre ao cliente o que ele quer. Por quê? Porque a não ser que seu cliente obtenha sempre tudo o que ele quer, ele irá a outro lugar para conseguir o que ele quer. Perguntas a serem feitas após essa apresentação. Você dá à tua família a segurança de uma vida sem a tua presença? Essa pergunta é muito sacana. Porque se ela não funciona sem a minha presença, a minha família está perdida depois que eu morrer. Essa pergunta é uma pergunta que deixa qualquer empresário inquieto. Sua empresa faz parte do teu plano de aposentadoria? De novo, se a minha empresa depende de mim, ela vai depender de mim até na velhice. Quando eu vou me aposentar? Então, se você tiver noção, meu coach, do trabalho que a gente faz, nós vamos salvar o futuro desses empresários. Nós vamos salvar a vida deles no futuro. Nós vamos dar a ele o plano de aposentadoria que eles precisam. Se esses empresários não nos contratarem, a empresa vai depender deles até o último dia de vida deles. Ou eles vão morrer e o filho ou a esposa vai ter que assumir uma empresa bagunçada e desorganizada. Esse é apenas uma palestra, eu adiantei, eu fui bem rápido aqui, então é uma palestra de 1h30, 2 horas, e depois dessa palestra é conversão. Vamos voltar aqui, veja só, voltamos agora ao nosso Trello. Eu fiz aqui, eu risquei, eu fiz a apresentação, mostrei para você como é que a gente apresenta um resumo do nosso programa aos nossos futuros clientes. Depois, mais uma vez, eu vou te dizer, você vai aprender a como fazer isso, nós vamos discutir, você vai aprender como fazer uma palestra. Nós temos mais dois tipos de apresentações como esse, outras formas de apresentar. Temos vídeos que você pode mandar para o cliente pode ouvir uma palestra dessa gravada por mim. Enfim, temos um material rico para a gente vender muito desse programa, tá bom? Agora, eu tenho mais duas dentro do roteiro da aula de hoje. Daqui a pouco eu vou parar um tempo para fazer perguntas, responder algumas perguntas. Eu vou agora mostrar para você como fazer uma sessão de coaching, uma sessão passo a passo, ok? E depois eu vou explicar para você como você vai ter acesso à a plataforma de ensino, ok? Então vamos agora para a sessão, tá aqui, ó, roteiro da primeira sessão, ok? Como é que a gente faz essa primeira sessão de coaching com o cliente, com o nosso coach? Estão todos me ouvindo? Tá dando ok? Estão vendo a minha tela? Primeiro, numa sessão de coaching, você vai ouvir o estado atual dele, tá? É lógico que você já viu o diagnóstico dele. Ele preencheu um diagnóstico de dores. Mais tarde você vai saber como é que funciona isso. Você leu o diagnóstico de dores dele, você já sabe quais são os problemas que ele tem, quais são as dores que ele tem. Só que agora nessa sessão, você vai ouvir, você vai dar aí uns 15, 20 minutos para ouvir dele mais uma vez o problema, o estado atual, o problema que ele está vivendo, ok? Geralmente nesse momento aqui pode haver choro, você vai ver o estado emocional dele, como ele se comporta ao falar dos problemas dele, ok? Aqui você pode ver também, talvez, algum tipo de necessidade pontual e que você talvez vai ter que ter um cuidado maior e talvez ajudar ele em algumas
dificuldades mais pontuais, ok? Ele recebe aqui um vídeo de boas-vindas do líder coach, por exemplo. Na nossa franquia, eu vou gravar um vídeo de boas-vindas e você poderá mandar via WhatsApp esse vídeo de boas-vindas para ele. É um vídeo que eu vou gravar, que vai servir para todas as nossas franquias. Então, eu vou dar boas-vindas, vou dizer para ele nesse vídeo que ele está em boas mãos, que ele está nas mãos aí de um dos nossos melhores coaches, que a empresa dele vai ter muito sucesso, para ele confiar no nosso programa, enfim. É um vídeo de boas-vindas meu, que você vai poder mandar via WhatsApp. Eu vou liberar para você e você vai mandar para ele, tá? Você risca. Perceba que é um roteiro. Você vai receber, meu coach, um roteiro passo a passo para você desenvolver na sessão. Você vai aprender a mexer nessa plataforma aqui no Trello, ok? Você vai receber aí também videoaulas para trabalhar nesse Trello e como montar essa sessão, tá certo? Você vai aprender tudo aqui, não se preocupe. Todas as dúvidas que você tiver serão sanadas ao longo desse processo, ok? E agora eu vou apresentar para você, e você vai apresentar, aliás, durante a sessão, um resumo das futuras sessões. Vou riscar aqui. Ó. Eu estou mostrando para você como você faz na sessão, tá? O teu notebook estará aberto na frente do teu coach. O teu coach estará próximo de você, você estará com o teu notebook aberto e o teu coach precisa ver o que você está fazendo, porque o que você está fazendo servirá também de exemplo para ele, porque ele também precisa aprender a mexer com o Trello. Então você risca na frente dele como eu estou riscando para você aqui. Ó, aí você fecha e você vai mostrar. Nós temos aqui, além dessa primeira sessão, todas as sessões. A sessão 2, a sessão 3, ó, e cada sessão tem um tema. Objetivo estratégico, estratégico 2, estratégia organizacional, estratégia organizacional parte 2. Você pode ver ao longo das sessões tudo o que vai acontecer. Esse teu coach, ele terá acesso a esse projeto, tá? É um projeto que você vai vir aqui depois, ó, e vai compartilhar. Você vai adicionar membros aqui. Se tiver ele, a esposa dele, vai ele e a esposa dele aqui. Você vai colocar o e-mail deles aqui. Se for ele, a esposa e o filho, você vai colocar todas as pessoas que tiverem acesso. Então você vai dizer para ele que ele pode acompanhar esse programa, né? Tudo que vai acontecer nas próximas sessões, se ele tiver curioso, querer saber o que vai acontecer lá na reinauguração interna, lá nos campeonatos, ele vai saber. Ok? Então esse aqui é o programa, você dá para ele uma ideia do que vai acontecer no futuro. Nós também temos um joguinho aqui, um campeonato. Todas as vezes que você concluir uma sessão e todas as tarefas forem concluídas, você vai dizer para ele, eu vou jogar esse cartão aqui, ó, na coluna de concluído. E quando todos esses cartões forem jogados por mim, coach, na coluna de concluído, você vai ganhar um prêmio. No caso de vocês aqui, será um certificado. Ok? Você pode criar um joguinho aqui, você pode... Depois eu vou explicar para você como você pode criar prêmios aqui para o teu coach, né, o teu cliente, porque esse aqui é um trabalho onde você e o seu cliente vão trabalhar em conjuntos num projeto, ele vai vendo, né, que os projetos vão ser colocados em prática. Ó. A próxima prioridade nossa é a segunda sessão, ok? Voltamos agora para a primeira sessão, que ela está aqui na coluna de ação. Fiz a apresentação, ó, apresentei o campeonato, né? No caso de vocês aqui é o certificado, certo? Eu vou colocar aqui um outro campeonato aqui, ó. Franquia. Se vocês concluírem esse treinamento até o final, vocês vão ganhar uma franquia. Serão meus franqueadores, tá? Uma franquia que vale 60 mil reais. Vocês poderão pagar essa franquia por 10% do que ela vale com o primeiro contrato que vocês fecharem. Depois nós vamos conversar sobre isso, ok?
é o prêmio que vocês vão ganhar, se vocês conseguirem concluir esse treinamento, ok? Então, acabei de colocar mais um prêmio aqui. Voltamos aqui o roteiro da primeira sessão. Agora, eu vou explicar o objetivo da primeira sessão, ok? O objetivo da nossa primeira sessão é o objetivo primário. O que é o objetivo primário? O objetivo primário, meus coaches, é aquilo que é mais importante na tua vida. O que é mais importante para você? A tua vida, né? Você vai falar isso para o empresário, ou a tua empresa. A tua vida é mais importante do que a tua empresa. Qualquer empresário que for contratar qualquer empresa de coaching no Brasil, ou qualquer assessoria, e forem contratar para desenvolver um planejamento estratégico, eles vão pedir, eles vão fazer a missão e a visão e os valores da empresa. Mas para nós, mais importante que a empresa ainda é a missão, os valores e a visão de futuro do empresário, não da empresa. Por isso que eu digo que o nosso programa de coaching é um misto de life coaching e coaching empresarial. Porque nós não conseguimos trabalhar a empresa sem antes separar o empresário. Essa primeira sessão é uma sessão de life coaching, na realidade, e não apenas uma sessão empresarial, ok? Então, o que você vai fazer? Uma vez que eu expliquei para você agora que a coisa mais importante na vida é a minha vida e não o meu negócio, ok? A minha vida é mais importante, o meu negócio só existe por causa de mim. Se eu morrer, se eu adoecer, o meu negócio morre, adoece. Agora preste atenção, se o negócio morrer e adoecer, eu vou lá e abro um outro negócio. Então, quem é mais importante? Eu ou a minha empresa? Eu sou mais importante. Então, uma vez dito isso, você vem agora para a apresentação da plataforma online. A partir de agora, a tua sessão começa a ser feita por aqui, ó. Você vai receber uma senha de acesso, tá? A nossa plataforma online. Pronto, entramos aqui no painel do aluno. Você vai receber hoje essa senha, todos os alunos, né, todas aquelas pessoas que entraram no programa Conquiste.org, ok? Se você não entrou, você vai tem aqui um vídeo de boas-vindas. Se você não comprou o programa, você não terá acesso. Hoje, quem não é aluno só tem acesso a essa primeira videoaula, essa primeira aula de hoje, né? Você vem aqui em curso. O teu cliente terá acesso a esse programa. Preste atenção, meu coach. Você vai, ao ser nosso coach, você vai ter, e nosso franqueado, você vai ter acesso a esse programa aqui, certo? E você vai poder enviar para o teu cliente uma senha, né? Um acesso a esse programa. Então, você vai ser um coach que vai ter este roteiro, que eu vou te ajudar, que eu estou te ensinando hoje, e a partir desse momento, ó, a tua sessão de coach vai para cá. Até aqui a gente seguiu esse roteiro. Aí agora nós vamos aqui, ó, apresentação das lições na plataforma online. Tá vendo? É um passo a passo, bem explicativo. Depois, se você tiver dúvida, quando você tiver a primeira sessão, você vai assistir esse vídeo novamente. Aí você vem para cá e você vem aqui, ó, objetivo primário. Essa é a primeira sessão. Ó, nessa primeira sessão, o teu cliente vai assistir todo esse material aqui, ok? Então, ele vai ter essa sessão ao vivo com você, que ele está tendo, e durante a semana ele vai acessar essas informações. Essa plataforma online é um material didático que você vai oferecer para o teu cliente, ok? Olha só que incrível! Eu estou trabalhando sempre para melhorar o conteúdo desse material didático. Você não precisa imprimir, não é uma franquia que você vai ter que comprar de mim um material didático, tá? Não é aquelas franquias tipo
Eu tenho um cliente aí que é dono de uma escola de inglês que ele tem que comprar um material didático para entregar para os seus alunos. Você vai receber esse material e você vai repassar esse material para o teu cliente. Não vai ter custo, não vai ter que imprimir nada, você não vai ter que carregar isso embaixo do braço, colocar dentro de uma mochila, dentro de uma pasta. Você vai mandar o acesso para o teu cliente. E agora você vai ensinar, você precisa ter uma boa internet, ou o local onde você estiver, né, uma boa internet, e uma boa máquina, né? Aí você vai agora na primeira lição. Você clica na primeira lição. É lógico que você deve estudá-la, né? Você vai estudar ela a partir de hoje, para que você tenha know-how e capacidade para falar bem dessa lição para o teu cliente, até o teu coach. Ó, tem um vídeo meu aqui que você pode assistir, o teu cliente vai assistir. Durante a sessão você não vai ler e nem vai assistir nenhum vídeo. Você só vai dizer para o teu cliente, você vai ensinar ele, né, a entrar nesse curso. Você vai dizer, entra por aqui, clica aqui, você vai assistir esse vídeo. Esse aqui é o vídeo do Clailton Luiz, que é o criador do programa, o cara que me formou. Você vai ler esse texto, um texto que fala sobre missão de vida, aqui tem mais um vídeo, enfim, ó, todo um texto que ele precisa ler, que o teu coach precisa estudar, ok? Aqui tem mais algumas entrevistas, aqui são alguns alunos do nosso programa, ok? Falando sobre missão de vida, e eu vou te falar agora sobre missão de vida. A missão de vida, preste atenção no que eu vou falar para você agora. Eu vou te dar um resumo do que está escrito aqui, tá? E é isso que você vai falar para o teu coach, para o teu cliente. Muita gente acha que missão de vida é carreira. A missão de vida não é a nossa carreira, tá? A nossa carreira é uma visão de futuro que nós temos para a nossa vida. Certa vez eu assistindo o programa O Faustão, na época em que Michael Jackson morreu, Faustão dizendo, esse cumpriu sua missão de vida. Aí eu falei para minha esposa, não é verdade. Michael Jackson morreu de desgosto e de depressão porque ninguém mais estava comprando seus discos. E ele poderia estar se perguntando, cadê a minha missão de vida? Eu não vim aqui para alegrar pessoas, uma nova geração estava surgindo e essa geração não queria mais as músicas de Michael Jackson. Então isso o fez deprimir-se, porque ele achava que a missão de vida era a sua carreira. Por isso que um professor, quando se aposenta, entra em depressão depois. Por isso que qualquer outro profissional, uma mãe tem mães que acham que a missão delas é criar os filhos. Aí os filhos casam, saem de casa e a mãe entra em depressão. Nos Estados Unidos tem a síndrome do ninho vazio. As mães que acham que entram em depressão quando os filhos deixam o ninho. Sabe por quê que isso acontece? Porque a carreira, não é a missão de vida nossa. A tua empresa não é a tua missão de vida. Ser coaching não é a tua missão de vida. Preste atenção nisso. Ser coaching é mais uma visão de futuro para a tua vida em 2017. A tua missão de vida não é a tua carreira. Ponto. Se você conseguir passar isso para o teu cliente e colocar na cabeça dele que ser dono dessa empresa não é a missão dele, que é apenas mais um projeto, que a vida dele é mais importante, esse projeto pode dar certo e pode não dar. Amanhã você pode querer vender esse projeto. Se fosse a tua missão de vida, você jamais poderia vender a tua missão de vida. Então você vende uma visão de futuro, um projeto. A missão de vida é você. É algo transcendental. Eu digo até que é algo espiritual. Para mim, é algo espiritual. A nossa pretensão aqui não é fazer dessa lição algo religioso, tá? Mas tem um texto aqui que eu falo que o meu coach, ele precisa buscar isso, aventurar-se na questão espiritual. Não falo de religião e você não deve falar de religião nessa sessão. Mas você pode dizer tranquilamente para ele que missão de vida tem a ver com uma questão espiritual, com um mergulho que ele tem que ter dentro dele mesmo.
E ele vai lendo esse texto. Eu quero que você estude isso nessa semana, ok? E você pense sobre você, ok, meu coach? Eu preciso que você veja e fale e pense sobre a tua missão de vida, tá bom? A tua tarefa essa semana é escrever a tua missão de vida. Depois eu vou explicar para você sobre as tarefinhas que você vai ter durante essa sua semana, ok? Agora vamos aqui, ó, falei sobre missão de vida, vamos à segunda lição, tá? Ó, são várias lições que nós temos aqui. Ele tem que assistir, você também vai assistir na segunda lição, um segundo vídeo que você vai ter que assistir, né? E você vai mandar ele assistir. Quem sou eu? É um reforço ainda sobre missão de vida, ok? A segunda lição é uma continuação. Você vai também, ainda sobre a missão de vida, ele vai ter que assistir a terceira lição, ler, né? Estudar a terceira sessão e assistir uns videozinhos que tem aqui, falando sobre a importância do seu estado atual. Inclusive, ele vai baixar aqui o teste Roda da Vida. Você pede para ele baixar, você já deve ter feito esse teste para ver como é que ele está. O teste Roda da Vida é muito importante, que mostra como está a vida dele no momento. Se ele está valorizando muito mais a empresa dele, a empresa do que ele, e as áreas importantes na vida dele, ok? Aí nós vamos para a quarta lição, que é a visão de futuro. Lembra que eu falei para você que a tua carreira é a tua visão de futuro? E não, a tua carreira não é a tua missão de vida? Pois bem, aqui tem um vídeo, tem 2 vídeos que falam sobre a visão de futuro. Visão de futuro são os sonhos que a gente quer para a nossa vida, para essa vida que tem uma missão. Quais são os sonhos, os projetos que você tem para a tua vida? Geralmente, eu faço essa pergunta para os meus coaches. Quais são os teus sonhos? Eles sempre vão responder: o meu sonho é que a minha empresa... Não, eu quero saber os teus sonhos. É que o meu negócio... Não, eu quero saber os teus sonhos pessoais. Aí eles perguntam: como assim? O teu sonho. Eu? Você? Ah, bom. O meu sonho é que eu queria viajar o mundo inteiro, eu queria escrever um livro. Ah, muito bem, parabéns. Esse é o teu sonho. A tua empresa é que deve pagar o teu sonho. Então, os teus sonhos pessoais. Você vai se deparar com muitas pessoas que se esqueceram de si mesmas, que abandonaram suas próprias vidas, seus sonhos, suas visões de futuros pessoais. Eles precisam saber quais são suas visões de futuro. Precisam entender que todos nós precisamos de sonhos pessoais para as nossas vidas. E quem vai pagar esses sonhos? O teu negócio. E esse é o desafio que eu faço para cada um de vocês que estão me ouvindo agora. Quais são os seus sonhos pessoais? Esse trabalho aqui, esse projeto deve pagar os sonhos de vocês. Ok? Os sonhos de vocês devem ser pagos por esse projeto. Depois, vamos para o próximo passo, que é uma continuação da visão de futuro, que é a carta para o futuro. Você já deve ter feito essa lição lá no blog, lá no primeiro projeto do Conquiste.org, ok? Você vai pedir para que ele assista, que ele leia essa lição, ok? Ele vai mandar uma carta, já que nós falamos sobre visão de futuro, quais são os teus sonhos, ele vai escrever, no mínimo, uma carta, e ele vai mandar essa carta para o Futuro-me, que é esse site que entrega essa carta para ele, certo? Ele vai escrever uma carta para ele, você vai explicar direitinho, corretamente. Você tem dúvidas, você vai lá no Conquiste.org, que fala sobre essa lição, você vai fazer. Preste atenção, você vai ter que fazer isso essa semana, entendeu? Se você ainda não fez durante Conquiste.org. Eu quero que você, meu coach,
escreva uma carta para você mesmo, de preferência na data do teu aniversário. Se você vai fazer aniversário daqui 2 meses, então é para o ano que vem, para o teu próximo aniversário. Você vai escrever. Se você quiser escrever 2, 3 ou 4 cartas, melhor ainda. Você pode escrever tua carta para o teu aniversário daqui a 4 anos. Eu quero que você escreva uma carta para você mesmo, sobre as tuas visões de futuro. O que você sonhou para você hoje, ou essa semana. Você vai dizer assim: Clailton, tudo bem com você aí em 2019? Aqui é o Clailton de 2016. Eu espero que você esteja vivendo bem as visões que eu passei, que eu escrevi para você. E você vai usando muita criatividade. Você vai dizer isso para o teu coach e você vai fazer isso essa semana, ok? Você precisa viver aquilo que você um dia vai ensinar para o teu coach. O que nós estamos fazendo agora aqui, meu coach, é desintoxicar o nosso cliente da empresa dele. Ele está intoxicado com mais de 10 anos, sei lá, 5, 6 anos do negócio dele. Nós estamos agora desintoxicando ele do negócio dele. Estamos ensinando ele a viver ele, a sonhar com ele, com a vida dele. Ele vai escrever: meu sonho é viajar pelo mundo, meu sonho é ter mais um filho, meu sonho é fazer isso, é fazer aquilo, enfim. Ele vai escrever. Aqui tem um filmezinho que você pode pedir para que ele assista, Com Amor da Razão, tá? Se ele ainda tiver uma locadora na cidade, uma boa locadora, ele pode locar. Aqui a gente colocou um link. Veja enquanto está mudando esse link, porque a gente coloca um link na internet e às vezes esse link muda, tá? É um filme que ainda não está no Netflix. Já até escrevi uma carta lá pedindo para que esse filme esteja no Netflix. Mas é um filme muito bonito, que fala, que vai ajudar ele a desenvolver essa tarefa, tá? Ele vai ligar, ele deve convidar a esposa dele, a família, para assistir, e depois ele escreve. Depois que assistir o filme, escreve a carta. Tá certo? Aqui tem um outro videozinho que eu explico. Então, veja só. Além de você ensinar, ainda tem os vídeos, texto, que vai ensinar o teu cliente a fazer isso. Depois, tem aqui a seção 6, a importância da jornada, ainda um reforço sobre a visão de futuro, ok? Ele vai fazer. Aqui tem um outro filme para ele assistir. Ele pode assistir se tiver tempo, tá? Esses filmes, você pode depois ver qual deles você vai definir como uma obrigação, ok? Pelo menos um desses filmes será obrigatoriedade ele assistir. Depois, vamos para os valores pessoais. Ele vai assistir essa lição dos valores pessoais. Preste atenção. Missão, visão, valores é o que ele vai fazer na empresa dele. Mas antes de fazer na empresa dele, ele vai ter que experimentar na vida pessoal dele, ok? Então aqui os valores pessoais, ele assiste os videozinhos, eu tenho aqui um bate-papo com os alunos, tem um texto para ele assistir, para ele ler, e depois nós vamos dar a tarefa para ele, ok? Então temos aqui a importância da jornada, tá aqui os valores. Vamos para a lição dos valores, foi a 7ª, né? 7ª. Agora nós vamos para o diário de bordo. Aqui, tá? Preste atenção. Quando você for atuar como coaching, nós vamos mandar para você o arquivo para você imprimir. Aliás, você pode baixar aqui e imprimir. Você vai ter que dar para o teu coach um diário de bordo desse, tá? Esse é um material didático impresso que você vai ter que dar para ele, o diário de bordo. Você não vai mandar ele imprimir, você vai entregar para ele. Mas para você agora, você vai ter que imprimir, tá? Você vai baixar e você vai mandar para uma gráfica expressa, uma gráfica rápida, e vai imprimir aí. Se eu fosse você, já imprimia vários para você usar. Como coach, você terá que usar o seu diário de bordo. Eu coleciono há anos diário de bordo, tá? Coach sem diário de bordo não é coach. Preste atenção. Quando você estiver ao vivo comigo, eu vou pedir para que você traga alguns diários de bordo, tá? Eu vou cobrar isso de você. Então é melhor que você já tenha um histórico de diários de bordo, tá? Isso aqui vai ser fundamental para que você seja parceiro meu no futuro. Porque é inadmissível que você cobre do cliente, do teu coach, algo que você não vive, tá? Então já é tarefa para você também. Depois nós vamos ressignificar essas tarefas todas certinhas ali, ok?
Você vai então baixar o teu diário de bordo. Se você fez o conquiste.org, você já tem. E você já vai começar a fazer, tá? No teu diário de bordo. Lá no teu diário de bordo tem as tarefas. Você vai ter que descrever a tua missão de vida, a tua visão de futuro, ou as tuas visões de futuro, né? E a tua frase para a tua declaração de valores. Então, eu vou querer 3 coisas de você. Declaração de missão de vida, declaração de valores e a tua lista de visão de futuro. Ou a tua declaração de visão de futuro. Os vídeos vão te explicar aqui direitinho como você deve fazer. Ok? Ok. Você vai seguir aqui o passo a passo que teus clientes farão no futuro. Então, nessa hora, na sessão, você tira da tua pasta o diário de bordo e entrega para ele. Você vai abrir o diário de bordo e vai explicar para ele como é que faz isso, ok? E os vídeos explicativos aqui ensinam. Se ele tiver alguma dúvida, durante a semana, ele acessa os vídeos para fazer, ok? Explicando para eles, para o teu cliente, você vai agora para a última lição da plataforma. O mito do empreendedor. Esse livro é obrigatório. Tanto você quanto o teu futuro coach terá que ler esse livro, ok? Você, meu coach, vai ter que ler ele umas 5 vezes. Você vai dissecar esse livro, ok? Como você pode fazer? Você pode comprar esse livro, você pode procurar na estante virtual e pode comprar. Você pode ir em alguma livraria e encomendar. Geralmente você só vai achar esse livro sobre encomenda. Ou você pode baixar o PDF e imprimir ele. Se você não gosta de ler num tablet, você pode imprimir, tá? E ler esse PDF. Para o teu coach, você pode dar um livro zerinho, novo em folha para ele. Você pode baixar o PDF, imprimir e entregar para ele impresso. Eu até gosto de entregar para ele impresso, porque eu mando imprimir em A4 e ele pode rabiscar, né? Mas nós temos que dar para ele, tá bom? Aqui tem um videozinho, uns 2 vídeos falando um resumo sobre o livro. Você deve assistir esse resumo essa semana e deve começar a ler o livro, ok? Aqui está o PDF, o livro do Michael Gerber. Eu já falei um pouquinho sobre ele ali naquela apresentação, daquela palestra. Michael Gerber conta de uma forma incrível aqui tudo que esse empresário está vivendo. E esse programa do empreendedor home office, ele é baseado nesse livro. Foi esse livro que eu li e salvou a minha empresa, e daqui a pouco eu vou explicar para você como isso aconteceu, ok? Bom, terminei de fazer a apresentação. Aqui a validação se o teu coach for online, você vai pedir para que ele mande a validação. Se for um coach presencial, aí ele não precisa enviar a validação, ok? E aí você vai poder acompanhar ao vivo. Preste atenção, existem 3 formas de atendimento que você vai aprender. Uma é a presencial, dentro da empresa do teu cliente, do teu coach. Vocês não precisam ter, depois da formação, um coachitório. Vocês não precisam ter um escritório, tá? Não devem ter um escritório, vocês não devem investir em ter um escritório. O único investimento de vocês é numa internet, um celular e um notebook. Ponto. Tá? Vocês não precisam ter um escritório porque o atendimento é na empresa do cliente. Eu já estudei esse nosso avatar, esse nosso público-alvo. Ele é desorganizado, ele tem problema com gestão de tempo. Ele não vai sair da empresa dele para ir até o teu escritório. Esquece, ele não fará isso. Você estará lá pontualmente, alguns minutos antes da sessão, ok? E você vai pressionar ele, senão ele vai faltar as sessões, ele não vai concluir o projeto. Então, por isso que não adianta você ter um escritório. Essa é uma boa notícia. Você trabalha em casa, qualidade de vida, ok? A segunda forma de atender é via Skype.
E aí, na presencial, você pode atender na tua cidade, aí, próximo da tua cidade, ok? Via Skype, você pode atender qualquer cliente do Brasil inteiro ou fora do país, ok? Se você fala uma outra língua. Você pode atender qualquer cliente do Brasil inteiro via Skype. No atendimento presencial, nós cobramos de 15 a 30 mil reais, dependendo do porte da empresa. Mais tarde nós vamos explicar isso para você. No atendimento via Skype, algo de 8 a 10 mil reais via Skype. E temos a plataforma online, que nós vamos fazer um lançamento dessa plataforma online agora no início do ano, lá para talvez março, e nós vamos vender essa plataforma para o Brasil inteiro, ok? E você pode trabalhar conosco através dessa plataforma. Eu vou explicar para você. Essa plataforma, nós vamos vender milhares de cursos desses para o Brasil inteiro, e vai pipocar muitos negócios para você através da plataforma online, ok? Milhares de empresários no Brasil inteiro vão precisar de você depois que acessarem a plataforma online. Eu vou explicar para você como isso vai acontecer, tá? Só para te dar aí um pequeno gostinho, você, quando compra um livro e o livro é bom, é fantástico, o que você quer? Você quer mais, né? Quando eu leio um livro fantástico, eu quero assistir uma palestra do autor do livro. Se fosse possível, eu queria contratar um curso do autor do livro. Depois que essas pessoas comprarem a nossa plataforma online, elas vão querer mais. Elas vão querer empresa. Por exemplo, quem é autodidata não vai ter problema, mas quem tiver dificuldade, ele vai perguntar. E você vai ver ao longo da plataforma aqui, do treinamento, várias vezes eu falando: se você tiver dificuldade de implantar isso na sua empresa, entre em contato com a nossa franquia mais próxima da sua cidade. E é aí que você vai entrar. Ou seja, você nem vai precisar vender no futuro aí, você nem vai precisar vender o nosso programa. As pessoas vão te procurar, meu coach. Ok? Então, eu já falei sobre diário de bordo, só um minutinho. Ok, o pessoal está perguntando, eu já falei aqui sobre quanto custará a franquia. Pessoal, eu vou vender a minha franquia, não para os alunos, tá entendendo? Tá, ok? Para quem não é aluno, a minha franquia já está sendo vendida por 60 mil reais. Já teve pessoas que compraram. Quem não é aluno. Para um aluno formado, forjado aqui por mim, entendeu? Que passando mais de 4 meses caminhando comigo, logo após a formação, você poderá ter acesso à nossa franquia por 10% desse valor, onde você vai poder pagar aí em prestações, ok? E quando você fechar o teu primeiro contrato, ele pode valer mais de 10 vezes, de 5 vezes o valor do teu investimento, ok? Primeiro, é o que eu posso dizer no momento. Mais tarde, tá? Eu espero que todos os alunos que entraram nesse programa possam ir até o final. Infelizmente, muitas pessoas acabarão desistindo na metade do percurso. Eu espero que isso não aconteça, tá? Mas o que eu quero é espalhar franquias da minha empresa. É franquia home-based, tá? Não é uma franquia que você tem que alugar uma sala. Você só precisa ter um notebook, uma boa internet, um celular, ok? É isso. E eu vou te dar toda a assessoria, minha empresa te dará toda a assessoria, porque nós vamos ganhar com aquilo que você entregar aos clientes. Você vai me tornar um homem milionário e eu vou te tornar uma pessoa muito rica, entendeu? Trabalhando em casa, trabalhando 4 horas por dia, ganhando muito por isso. Ganhando muito. Faça um cálculo aí. Você fecha uma franquia aí, um valor de uma empresa de 25 mil reais, e numa franquia, depois você vai entender ali, os meus royalties serão de 15%, você vai me dar 15% e vai ficar com o resto. Entendeu? Como funciona todas as franquias. Depois você vai entender como é que é o funcionamento. Só que eu vou ganhar de milhares de franqueadores que estiverem pelo Brasil,
E você vai ficar muito rico com isso. Então, basicamente é isso. O Fabrício me mandou essa pergunta. Depois, se tiver uma pergunta que o pessoal esteja aí perguntando muito, Fabrício, você me manda eu vou respondendo aqui. Ó, vocês estão vendo aqui, eu tenho um roteiro para seguir, né? Aqui, falando um pouquinho sobre a tríade do tempo, lá no diário de bordo, tem uma página lá que eu falo sobre a tríade do tempo, ok? Aliás, é um livro que você deve ler, tá, meu coach? Que é a Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, tá? Um livro bem interessante que você deve ler. Eu não vou colocar isso como uma obrigação para você nesse treinamento, mas você deve lê-lo, tá? E você vai explicar isso para o teu cliente, ok? Para o teu coach. A Tríade do Tempo. Você vai abrir o teu diário de bordo, tá? Lá no diário de bordo, na segunda página, tem lá um texto que eu falo sobre a Tríade do Tempo, ok? Vou até abrir aqui, ó. Se você colocar Tríade do Tempo na internet, você vai ver aqui várias imagens, ó. Tem o livro, a Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, e pronto, tá aqui, ó. É isso aqui que a gente mostra lá no... o tempo é dividido em 3 esferas. As coisas importantes, urgentes e circunstanciais. Tudo o que é importante, deve ser colocado lá no teu diário de bordo. Eu não vou explicar para você aqui como funciona o diário de bordo, porque está ali na seção, tá? Mas na sessão com o teu cliente, você deve abrir o diário de bordo, explicar para ele como deve fazer. Aliás, você deve levar o teu diário de bordo e mostrar para ele como você faz. Não esqueça, você é o exemplo para o teu cliente. Você mostra o teu diário de bordo, é assim que eu faço. Então leva o teu diário de bordo para a sessão e mostra para ele como deve fazer, ok? Aí você fala, ó, coisas importantes é tudo aquilo que é importante, que tem a ver com a nossa visão de futuro, que tem a ver com os nossos valores, que tem a ver com a nossa missão de vida. É tudo aquilo que merece um espaço na nossa agenda, que merece ser planejado, que não deve ser feito às pressas, que não deve ser feito com urgência, que deve ser feito com tempo e com planejamento. Você deve colocar lá na tua lista de planejamento do diário de bordo o que você tem que fazer. Urgente é tudo aquilo que um dia foi importante, mas que você procrastinou, que você não fez no tempo certo, que você não valorizou, que você não associou às tuas missões, visão e valores, mas é tudo aquilo que tem a ver com a tua missão, que tem a ver com os teus valores, que tem a ver com a tua visão de futuro, mas que você não fez no tempo certo e agora precisa ser feita com urgência. E você tem que colocar lá na tua agenda. Inclusive, eu coloco lá na agenda um número para cada um deles. Tudo que é importante você coloca 1 lá no quadradinho. Tudo que é urgente você coloca 2 lá no diário de bordo. Então, se você tem um diário de bordo na mão aí, você sabe do que eu estou falando, ok? Senão você vai imprimir e você vai entender. Você precisa diminuir as coisas urgentes na tua vida. Quem vive na esfera da urgência vive correndo, vive se alimentando mal, não tendo tempo para nada. Sempre correndo. E faz as coisas mal feitas, faz as coisas pela metade, porque está na urgência, tá? A terceira esfera é a esfera das coisas circunstanciais. É tudo aquilo que você está fazendo que não deveria estar fazendo. É circunstancial. Ou alguém deveria estar fazendo para você. Você deveria estar delegando a alguém. Você vai explicar isso para o teu cliente, por quê? Meu coach, ou meu formando, o teu cliente, o teu coach está vivendo isso aqui, ó. Ele está vivendo na urgência e na circunstancial. Então, o desafio é levar ele a viver as coisas importantes. Ok? Por isso que o diário de bordo é obrigatoriedade na tua sessão. E ele precisa fazer o diário de bordo. Ok? Voltei aqui, ó, expliquei sobre a tríade do tempo. É lógico que a minha dificuldade aqui é que eu não estou com o diário de bordo, você não pode ver eu mostrando, folheando. Numa sessão, você vai estar, eu visualizo aqui você, de frente para o teu coach ou do lado dele, folheando o diário de bordo, explicando para ele onde ele deve escrever, mostrando o teu diário de bordo para ele. Tá vendo? Por isso que é importante você fazer. Talvez você pode levar 3, 4 diários de bordo, você pode dizer, olha, eu coleciono meus diários de bordo. Você mostra para ele o teu case.
ok? Você fala para ele o teu case. Próximo passo aqui é explicar sobre a ferramenta. Ó, vou riscar. Você está vendo que eu estou seguindo um roteiro? Tá vendo? Estou seguindo um roteiro aqui. Ó. Não tem como eu me perder. Esse aqui é o Trello. Você vai explicar para ele. Tá? Você vai fazer aqui. Ó. Eu vou adicionar você ao Trello. Você coloca aqui o e-mail dele. Você vai adicionar aqui o e-mail dele. E ele vai receber acesso ao Trello. Você vai dizer para ele que ele precisa assistir um pequeno tutorial que tem do Trello. Esse tutorial estará aqui dentro da própria sessão, tá? Eu libero para você esse tutorial. Ele vai assistir um tutorialzinho de 10 minutinhos, 10, 15 minutos, mas você também pode ensinar para ele na sessão, tá? Você pode ensinar para ele na sessão. Pelo menos o básico, tá? Como que é que funciona o básico aqui? Você pode dizer para ele, ó, aqui você pode assinar o Trello. Quando você assina, um olhinho aparece aqui. Significa que todas as vezes que eu ou você mexermos aqui no Trello, nesse programa, o nosso celular, né, o sistema nos avisa, ok? Você pode então colocar aqui essa assinatura. O que mais você pode fazer aqui? Pode colocar etiquetas de importante, né? Ele pode desenvolver ali uma tarefinha e colocar etiquetas. Bom, basicamente é isso aqui, tá? Do Trello. Ele só precisa, o Trello é importante para ele visualizar as tarefas. Aí dentro aqui das tarefas, ó, ele clica aqui. Ele só tem que fazer isso, certo? Clicar e acompanhar as tarefas dele. Que são as tarefas que você vai receber aqui depois dessa sessão também, ok? É isso que ele vai fazer. Você não vai ter acesso a esse projeto aqui. Vocês todos que estão me ouvindo aí, né? Aproximadamente 100 pessoas que estão aqui dentro do nosso curso. Vocês não terão acesso, mas vocês terão acesso aqui dentro do programa, lá dentro eu já vou deixar liberado aqui dentro da plataforma. Vocês terão acesso aqui a esse modelo, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão, no Trello de vocês, copiar esse projeto aqui, tá? Vocês vão fazer direitinho como estão fazendo aqui, como eu estou fazendo. Vocês vão criar esse projeto. Vocês vão vir aqui, vão escrever sessão 1. Eu vou deixar ali a tarefa que vocês vão ter que fazer. Vocês vão colocar as tarefas aqui, ok? Então, você vai explicar para o teu cliente como usar o Trello. Explicando, você volta para cá, pergunta para ele se ele entendeu. Ele vai ter acesso no treinamento, pelo celular, pelo notebook dele, enfim, né? E todas as vezes que ele concluir uma tarefa, ele tem que ir lá e riscar. Coach Education. Eu já falei sobre isso aqui lá na primeira plataforma, na plataforma do Conquiste. Eu quero explicar isso para você. Isso aqui é muito importante, ok? Eu tenho um pequeno PowerPoint aqui para explicar para você sobre o Coach Education. Tenho aqui um acróstico, fazer com S, onde cada palavrinha lembra uma atitude importante que o teu coach precisa ter a partir de hoje e que você também precisa ter. O Coach Education você vai repetir quantas vezes forem necessários durante as sessões, tá? É uma forma de educar ele dentro do processo de coaching. Onde o F significa foco. Ele, como empresário, precisa ter foco na empresa dele, foco na resolução dos problemas e precisa ter foco nesse programa. Esse programa só vai funcionar se ele estiver focado. Foco é importante. E esse recado é para você também, meu coach. Tá? Nessa formação, você precisa ter foco. Você só vai se tornar um bom profissional se você for um profissional focado nas tarefas que você precisa desenvolver. Segundo, uma vez que você tem foco, o próximo passo é você agir. Você tem que fazer as tarefas, você tem que separar um tempo para se dedicar a fazer esse estudo. Você tem que levar isso a sério. Você precisa agir. Como diz Albert Einstein, nada acontecerá até que nós nos movermos.
Você precisa se mover na direção desse foco. Terceiro, um programa de coaching precisa ter supervisão. E é aí que você entra. Se você não supervisionar, o teu programa não vai ter sucesso. Tá? Talvez esse aqui é o maior segredo do coaching, de um processo de coaching. É a supervisão. O teu cliente, ele está procurando você e ele vai te contratar porque ele não consegue caminhar sozinho. Então ele precisa ser cobrado, ele precisa de supervisão. Você precisa cuidar e supervisionar o teu cliente, o teu coach. Você precisa, pelo menos uma vez por semana, entrar no programa do Trello e ver se ele fez as tarefas. Você precisa ligar para ele, quem sabe até fazer uma visita, e ver se ele, como está o andamento das tarefas. Você dá uma tarefa, e aí, como é que tá? Ah, não, eu não fiz ainda. Como não fez ainda? Passaram-se 4 dias, você ainda não fez? O que está vendo? Por que está acontecendo? Se você não fizer supervisão, você vai chegar lá na sessão e o cara não fez nada. E você vai ter essa surpresa lá que ele não fez. Então é melhor que você faça supervisão. Preste atenção, você é coach, você não é um professor. Um professor em sala de aula, ele dá a tarefa, diz que vai ter uma prova e cobra no dia a prova. Ele não liga para você durante a semana, o professor perguntando: ei, meu aluno, como é que tá? Você está estudando? Não. Se ele fosse coach, ele faria isso, tá? Ele é apenas um professor. Então você não é professor. Se você entrar num programa, processo de coaching, e se comportar como um professor, você não vai ter sucesso. Você precisa ser um treinador. E o treinador faz supervisão. Um líder faz supervisão, ok? E o programa, o software que a gente está te ensinando aqui, permite-nos fazer isso. Se tiver supervisão, vai ter evolução, ok? O teu programa vai evoluir, o teu coach vai evoluir, você vai evoluir, tudo vai evoluir. E aí um milagre vai acontecer. Resultados. Se tiver supervisão, vai haver evolução e vai haver resultado. É mágico, tá? É mágico. Eu estou te dando um roteiro, você vai aprender um passo a passo. É só você supervisionar. As coisas vão acontecer como mágica. Ok? Então, Coach Assessment, Coach Education, isso daí você vai ensinar ao teu coach, tá? Ó, inclusive aqui, lá dentro, você vai receber depois da formação, e quando você se tornar um franqueado nosso, você vai receber todo esse processo aqui. Nós vamos estar te acompanhando, você vai receber esse programa todo montadinho, todo revisado, ok? Hoje, como aluno, você é obrigado a criar ele para você, tá? Depois eu vou explicar para você como você deve fazer isso. Ok, depois que você falou do Coach Education, você vai lá, nós vamos dar as tarefas para eles, porque vai ter um compromisso de uma escala, né, de compromisso. Você vai perguntar para ele, nós vamos para as tarefas aqui, ó, escala de compromisso. Eu só vou criar uma escala de compromisso depois que eu dar as tarefas para eles, ok? Olha só, pessoal. Esse cliente, o teu coach, ele precisa separar na agenda um tempo para trabalhar nas tarefas de coaching ou nas tarefas que você vai dar para ele. O empresário, o nosso empresário, o teu futuro coach, ele não separa para pensar sobre o negócio dele, tá? Ele precisa parar pelo menos de 30 a 1 hora por dia na empresa dele. Ele não pode parar em casa, ok? Em casa é o local para ele descansar, para ele cuidar da família dele. Então, na empresa dele, se ele chega às 8, ele vai avisar para a secretária dele: olha, não me interrompam, das 8 às 9 eu tenho um compromisso aqui. Ele entra no escritório dele, ele vai ler o livro, ele vai entrar na plataforma, ele vai estudar, ok? Ele vai fazer isso. 1 hora por dia. Se ele não consegue fazer isso, então ele vai chegar, se ele não pode fazer isso nesse horário, ele vai chegar então às 7 horas na empresa. Das 7 às 8 ele vai fazer isso, ok? E se ele fizer isso durante toda a semana, no final da sessão você risca aqui, ó, tarefa feita. Ele vai fazer o diário de bordo.
Então, na próxima sessão, você vai cobrar dele o diário de bordo, todos os dias feitos. Você vai dizer para ele, eu não vou ler o teu diário de bordo, mas eu só vou ver, dar uma folhada rapidinha para ver se você fez. Se ele fez, você clica e dá os parabéns para ele. Tá? Ele vai assistir a primeira sessão da plataforma. E se ele assistiu toda a sessão da plataforma, você clica. Ou ele mesmo pode vir aqui e clicar. Opa, concluir toda a sessão. Ok? Ele vai ter que fazer a declaração de missão, visão, de futuro e valores. Essa declaração ele vai escrever no diário de bordo. Quando ele terminar, ele clica aqui. Ou você clica para ele. Ele vai ter que assistir pelo menos um filme sugerido na plataforma. Eu sugiro aquele filme da Carta para o Futuro. Clica aqui se ele assistiu. Ele vai fazer a agenda de domingo dele. Lembra que eu falei da sessão da tríade do tempo? Ele vai ter que fazer a agenda dele. Depois, na sessão que vem, eu vou te explicar como é que você vai fazer a agenda. Aliás, você vai aprender a usar a tua agenda, tá? Nosso próximo Hangout eu vou te ensinar como fazer isso. Mas como aqui você já vai ser um coach formado, você vai ensinar para ele como usar a agenda. Você vai perguntar para ele, você usa agenda? Uso. Que agenda que você usa? Se ele usa uma agenda física, impressa, ele vai usar a agenda impressa. Se a agenda dele é uma agenda eletrônica, ele vai usar a agenda eletrônica. Tá? O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que aprender a programar a agenda dele semanal. No domingo, ele vai investir 10 minutinhos para preparar a agenda da semana inteira. E todo dia ele separa uns 5, 10 minutinhos para preparar a agenda do dia seguinte. Depois eu vou te explicar como fazer isso, tá? Ele vai, aqui você vai baixar o livro Mito do Empreendedor, para você começar a ler, ok? O Mito do Empreendedor. Você vai baixar, no caso do teu coach, você vai entregar o livro ou a cópia do livro para ele, ok? E você vai fazer o resumo da sessão. Aqui, nesse projeto do Trello, você vai clicar em editar. Aqui está o tema da sessão e aqui você vai escrever o resumo da sessão. Quando você sair da sessão com esse cliente, você vai chegar em casa, ainda com a mente bem fresca, você vai escrever um resumo de como foi a sessão. Esse resumo é uma segurança para você. Você vai escrever tudo o que aconteceu aqui nesse resumo da sessão. Tudo, ok? Você vai escrever aqui um resumo. O cliente ficou preocupado, o coach estava triste, o coach estava bem empolgado, o coach colaborou, o coach entendeu, nós falamos sobre isso, sobre aquilo. Você vai escrever, um resumo é como se fosse uma ata da sessão. Agora imagine todas as atas feitas de todas as sessões aqui, todas. E de repente você tem aqui, e o teu coach teve uma dúvida, você vai lá na ata da sessão 1, no resumo, e você vai entender, você lembra, aconteceu isso aqui naquela sessão. Então, o resumo da sessão é muito importante você escrever, porque ele fica como um histórico dessa sessão. Ok? Um histórico. Eu vou mostrar aqui para você o seguinte, deixa eu te mostrar aqui um quadro no Trello, com uns projetos aqui. Vamos pegar aqui esse aqui, um projeto aqui de um cliente. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um resumo de uma sessão, certo? Vamos aqui ver um outro aqui. A sessão, deixa eu ver aqui. Esse aqui, a 7ª sessão. Então, deixa eu pegar a 5ª sessão. De novo, o resumo da sessão nessa 5ª sessão. Esse aqui é um dos nossos coaches, o Pedro. É um trabalho que ele está fazendo aqui numa empresa, Taliba, né?
E ele, ó, quarta sessão, mais um resumo aqui que ele fez, tá? Então, se eu quiser saber o que aconteceu lá na primeira sessão, ó, tem aqui o resumo da primeira sessão que o Pedro escreveu, ok? Tudo aqui detalhado, tudo feito, construído, e é importante o resumo da primeira sessão, ok? Você vai fazer o seguinte, vocês todos aí que estão fazendo parte do treinamento do Conquiste.org, do programa aqui, vocês deverão todos escrever o resumo da sessão que vocês estão tendo aqui agora. O resumo dela, vocês vão escrever e vão mandar para o e-mail sucesso@linecoach.com.br, tá? Como o teu cliente, o resumo da sessão não é o teu cliente que vai escrever, é você quem vai fazer, tá? Mas hoje eu vou pedir para que você escreva o resumo da sessão e nós vamos escolher um desses resumos para colocar aqui, tá? Um dos resumos de vocês aí, a gente vai escolher e nós vamos colocar aqui na sessão, ok? Uma vez que você fez aí, explicou como é que as tarefas, então você vai fazer uma ressignificação, você vai pedir para o cliente ressignificar, por que valeu a pena a sessão, o que ele aprendeu, o que ele fez, o que aconteceu de mais interessante, e o teu cliente vai ressignificar. Todas as sessões terá que ser feito isso, tá? Ele vai ressignificar o resumo da sessão, ele vai fazer uma ressignificação. Você vai perguntar para ele, por que valeu a pena estarmos aqui hoje? Ele vai explicar. Você vai criar um grupo no WhatsApp. Quando você criar o grupo do WhatsApp, você vai colocar as pessoas que estão, né, no projeto, você mais o cliente ou mais alguém. Isso aqui é uma tarefa tua, depois que você fizer, você clica, você agenda com ele a próxima sessão, certo? Aqui tem uma data que eu tinha colocado só como exemplo. Agenda. Você vai encaminhar para ele a senha da plataforma. Quando se tornar um franqueado nosso, você vai ter acesso. Você vai ter que fazer o acompanhamento semanal com o teu cliente, uma ligação, uma visita, tá? Você vai colocar todos no projeto do Trello, ok? E depois aqui, ó, tem um tutorial sobre a agenda do Google, caso, ou se ele trabalha com a agenda do Google, se ele vai gostar ou quer trabalhar com a agenda do Google. E para finalizar essa sessão, você vai perguntar para ele qual é a escala, numa escala de 0 a 10, qual é o compromisso dele para realizar todas essas tarefas e estar comprometido com essas tarefas. Ele vai dizer de 0 a 10, vai dizer 10. Se ele disser 9, você pergunta o que falta para chegar até 10, né? Você leva ele a pensar, a raciocinar com esse projeto, com as tarefas dessa semana. Aí você risca aqui, pronto. Ó. Você tem toda a sessão pronta, só faltou o acompanhamento semanal. E as tarefas, pode surgir mais tarefas, se você identificou, você coloca aqui mais tarefas, ok? Se não, ficou só essas que a gente sugere aqui dentro do programa. Pronto, concluiu a primeira sessão, terminou, você encaminha ali as senhas da plataforma, que você já pode até ter encaminhado antes da sessão, e você se despede do cliente. Essa sessão aqui ela vai durar em torno de 1h30, tá? De 1 a 1h30. Eu estou demorando mais aqui porque essa é uma aula, ela pode ser um pouco maçante. Nós não estamos ao vivo, não estamos olhando um para os olhos do outro, né? Se fosse um Skype ainda nós estaríamos nos vendo um ao outro e você estaria fazendo pergunta, tá certo? Mas essa aula faz parte aqui do processo, talvez um pouquinho maçante, mas o nosso sucesso depende desse desafio aqui. Vou parar de compartilhar. Ufa! Agora vocês estão me vendo. Bastante conteúdo, bastante coisas aqui, mas isso é só, eu vou dizer que é 2% de tudo que eu tenho para compartilhar com vocês. Vai estar gravado, vocês terão acesso a esse treinamento depois, né? Vocês vão poder rever algumas partes importantes desse treinamento.